Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. A alimentação adequada, ela é importante no combate ao diabetes? É muito importante. Eu acho que são pilares que auxiliam nesse cuidado do diabético. A atividade física, a alimentação, o uso correto do medicamento, né? Eu acho que são coisas extremamente importantes. E associado a isso também o abandono do tabagismo, o abandono do álcool, né, das bebidas alcoólicas. Então, assim, são pilares que a gente tem que realmente seguir para ter um bom controle do diabetes. E uma coisa muito, muito importante que eu queria falar para as pessoas é que não existe um alimento milagroso para o controle desse diabetes, né? Então, assim, existe um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio alimentar, investir na prática de atividade física para que tenha um controle melhor. E, claro, o uso do medicamento orientado pelo médico. Agora, quais são os principais alimentos que não devem faltar, por exemplo, para quem tem diabetes? Pronto, como eu falei, tem que existir um equilíbrio. Na verdade, não existe... Nem exagerar em uns... Isso. Não existe um alimento que vai... muitas pessoas divulgam na internet, principalmente, que esse alimento vai baixar a glicose. Esse alimento vai acabar com o diabetes. Isso não existe. Primeiro, a gente tem que entender o que é um diabetes, né? O diabetes ou é a falta de produção da insulina ou é uma redução nessa produção da insulina. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer... A insulina, eu queria que vocês entendessem. A insulina... ela é uma chavinha que abre a porta para a glicose entrar na célula e gerar energia. Então, quando você tem essa falta da produção ou essa redução, ou ela não vai entrar, ou ela vai diminuir a entrada para a produção de energia. Então, aí o que é que acontece? As pessoas, elas têm que entender que não existe uma coisa que vai... acabar o diabetes. Não, você vai ter que ter um controle. Você vai ter que aprender a viver com esse diabetes. E aí, como, Isabelle? Uma das coisas bem interessantes em relação à prática de atividade física que o diabético tem que fazer é que ele melhora essa sensibilidade à insulina, né, com a prática de atividade física. Então, ele vai reduzir esses níveis de glicose sanguíneo também. Em relação à alimentação, Marcos, como você perguntou, a gente usa de truques, né? Em relação às frutas, a gente fala muito, qual é a fruta melhor, qual é a fruta que não pode, uns dizem umas, outros falam de outras. A gente usa muito a questão do índice glicêmico. O que é isso, Isabelle? É a velocidade com que essa glicose do alimento que a gente comeu chega ao sangue, certo? Em relação às frutas, a gente fala muito em relação ao amadurecimento da fruta. Vamos raciocinar um pouquinho. Eu vou utilizar a banana, tá? Temos a banana com a casca mais verdinha e ela vai amadurecendo, ela vai ficar com a casca mais preta, né? Só que nesse meio termo ela vai ficar com a casca bem amarelinha. Então, quando a gente tem uma casca mais verde, ela tá rica em fibra, tá? Então, a partir do momento que ela vai amadurecendo, até ficar com a casca mais pretinha, ela vai ficar mais doce. Então, essa fibra vai ser convertida no açúcar da fruta. Tá? Então, o ponto ideal, Isabelle, é aquele ponto que você nem tem a fibra em excesso, né, no caso da banana, nem a casca está ficando preta, né? Então, é aquele meio termo, quando a gente ainda tem uma boa quantidade de fibra. Consumir frutas que possam ser consumidas, claro, com casca. No caso da maçã, ela tem um índice glicêmico bem baixo. Temos também a melancia, que ela tem um índice glicêmico muito alto. E é o que eu sempre peço para as pessoas terem cuidado no consumo da melancia, porque o índice glicêmico dela é bastante alto. A batata doce, né? Já partindo para o outro lado, a batata doce. Muitas pessoas perguntam, Isabelle, eu posso a batata inglesa? Eu posso a batata doce? Hoje em dia a gente sabe que a batata doce, ela até regula essa velocidade que a glicose chega no sangue. Já a batata inglesa, não. Ela chega muito rápido, né? Quando você consome, esse açúcar vai chegar muito rápido ao sangue. Então, ela tem um índice glicêmico alto. Não sei se está dando para entender, mas em relação ao cozimento dos alimentos, eu sempre oriento. Gente, quando for consumir vegetais, sempre procurar consumir crus. Por quê? Os que podem ser consumidos crus, claro. Quando a gente cozinha um alimento, a gente está disponibilizando mais essa glicose. Né? As pessoas perguntam, arroz de leite não pode por causa do leite. Não é bem assim. O cozimento do arroz de leite, do nosso arroz de leite, ele é muito demorado. Então, ele vai liberar essa glicose por muito tempo, tá? De uma forma muito mais rápida. Então, quando a gente cozinha um alimento, a gente está liberando esse açúcar com mais facilidade para as pessoas no consumo.
E é bem deixar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente que você está falando aqui de alimentos para quem tem diabetes, né? Isso quer dizer, por exemplo, a pessoa que tem uma vida, entre aspas, normal, ele não possa consumir uma melancia, uma batata doce, não, isso aqui é para quem é diabético, né? Isso, e outra coisa, muitas pessoas têm diabetes e não sabem, né? Ela se inicia, os sintomas, a princípio, são muito silenciosos, né? E depois a gente tem são os PEIs, né? Que é perda de peso, quando se descobre com uma glicemia muito elevada. A poliúria, que é o aumento da quantidade de vezes que você faz xixi. Temos a polidipsia, que é aquela sensação de sede aumentada. E temos também a polifagia, que é o aumento da fome, ou seja, de você ter a necessidade de comer, exatamente porque essa glicose não tá entrando na célula para gerar energia. Então, assim, e as pessoas colocam na cabeça que para ser diabético, você tem que ter um excesso de peso. O excesso de peso, a obesidade, sim, é um fator de risco para o diabetes, tá? Mas não necessariamente a pessoa tem que ter. Você tem uma história familiar de pessoas diabéticas, você também é um candidato a ter diabetes. Por isso é a questão da investigação bioquímica e clínica, tá? A nossa ouvinte pergunta aqui se para quem tem diabetes o ideal é consumir o açúcar mascavo. Ai, que bom essa pergunta. Gente, açúcar, qualquer que seja, é açúcar. Diabético não pode. Açúcar branco, o açúcar refinado, né? Açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, agave, tudo isso é açúcar. Então, não se pode consumir, tá certo? Foi muito bom lembrar essa pergunta, porque às vezes as pessoas, o açúcar mascavo é mais saudável, eu sou diabético, posso consumir. Não pode. Então não pode consumir nenhum tipo de açúcar? Não, de forma alguma. Rapadura, mel, todos os derivados desse açúcar não podem ser consumidos. Como é que ele adoça a comida? Através de adoçantes. Hoje a gente tem uma gama de adoçantes, né? Ou se adaptar ao gosto amargo, é porque a gente tem um paladar muito voltado para o doce. Isso é cultura nossa, né? De criança, a gente sempre adoçar as coisas. Mas a gente pode ou tentar voltar para a não adoçar, com o adoçante no caso, tentar, por exemplo, o café. Você tentando até 11 vezes você consegue se adaptar ao sabor amargo, né? Nessa questão da constância de consumo. E em relação aos adoçantes, a gente sempre indica os adoçantes mais naturais, que são os estevosídeos, que tem vulgarmente chamado de estévia, né? Tem o estevosídeo, ou também a gente usa muito hoje em dia o xilitol, né? E tem outros tipos, lembrando também frutose, gente, os adoçantes de frutose, o diabético também não pode, porque é um tipo de açúcar, tá? Também. Então esses dois são os dois ideais? São os mais indicados por serem mais naturais. A nossa ouvinte Sandra aqui, ela pergunta, eu nem sabia que esse açúcar existia, ela quer saber se o açúcar forno e fogão pode ser usado ou não? Não, é adoçante. Não, assim, é um adoçante culinário, tá? Ele é um adoçante culinário. Nesse caso, ele pode ser usado sim, para algumas preparações de forno, né? No caso, preparações como bolos, por exemplo. Ele pode ser utilizado. Você já respondeu, a nossa ouvinte pergunta qual é o melhor adoçante para pessoas com diabetes, você sugeriu 2, no caso, né? Tem mais pergunta aqui chegando, não sou diabético, faço exame uma vez por ano. Existe o risco de adquirir nesse período? Pronto, olha, o risco, o que é que acontece o risco? Se você tem familiares diabéticos, é sempre bom você estar investigando, tá? Eu gosto de brincar o seguinte, quando você tem um familiar direto, um pai, uma mãe, um irmão diabético, o diabetes está ali na sua porta. E você vai abrir essa porta se você quiser, né? Se você for sedentário, se você consumir alimentos que... tem uma má alimentação, na verdade, e aí você abre essa porta e o diabetes entra. Então, vai depender muito de você quando esse diabetes vai se desenvolver, né? Tem, por exemplo, famílias que a mãe adquiriu não por ordem genética, ou alguém da família adquiriu não por ordem genética, mas por uma má alimentação, por não fazer atividade física. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes os filhos vão adquirir esse diabetes mais novos. Por quê? Exatamente pelos fatores que eu falei. Muitas vezes se adquire também com a idade, né? É o envelhecimento dessas células do pâncreas que fabricam a insulina, então muitas vezes também é pela idade. Naldo Oliveira pergunta, doutora Isabelle, um diabético pode consumir o refrigerante sem o açúcar, a Coca Zero, por exemplo? Eu não sou de indicar açúcar, ou de indicar refrigerante, perdão. Eu não sou em hipótese nenhuma, né? É uma coisa que a gente realmente tem que tirar dessa listinha de consumo. É o refrigerante
refrigerante. O refrigerante o dietético, no caso, sem açúcar, ele compensa com o uso do adoçante para ficar doce. E aí o adoçante, gente, ele contém o sódio, que é o componente do sal. Então, ele tira do açúcar para lhe oferecer um componente do sal. E sem contar que, assim, é um alimento altamente prejudicial. Eu não oriento uso nenhum, até mesmo dietético. E a gente tem que ter também cuidado nesses alimentos dietéticos. Por quê? Vou citar um chocolate, por exemplo. Para você retirar o açúcar, você tem que compensar com outro nutriente. E, geralmente, eles compensam com a gordura. E não é uma gordura de boa qualidade. Tá? Então, assim, é uma troca que tem que se pensar muito. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora aí, porque a minha avó tem 87 anos, ela é diabética, faz uso de insulina e fui para a médica, ela me orientou na canja que eu faço para ela, que a alimentação dela é uma canja feita com legumes, verdura e macarrão integral. Ela me orientou a tirar o macarrão integral e no lugar do macarrão integral substituir por batata doce. Eu queria saber dela se é correto, se realmente é o certo, porque eu percebi que durante o mês a diabetes dela andou subindo muito. Aí eu não sei se foi a questão de ter substituído o macarrão pela batata. Eu não sei, eu queria saber a opinião da doutora aí. Obrigada, Elinha de São Fernando. Um abraço para você, querido. Substituir o macarrão pela batata doce, foi uma substituição boa? Gente, a gente utiliza da seguinte forma. Quais são essas trocas, né? Nós temos as massas, o grupo das massas, que a gente entende que massa é que vai subir o triglicérides. Massa tem glicose, né? Quando ela faz a digestão, ocorre a digestão, ela se transforma em glicose. Então, nós temos o macarrão, o arroz, a batata inglesa, a batata doce, o inhame, né? A macaxeira. Então, assim, nós temos esse grupo de alimentos. Então, a gente pode fazer trocas entre eles. O que é que a gente solicita? Que seja integral, tá? Que esses alimentos sejam integrais. Por exemplo, se for usar o arroz, que o arroz seja integral. Se for usar o macarrão, que o macarrão seja integral. E no caso das trocas, você vai usar um ou outro. Você não vai usar arroz, macarrão e batata, entendeu? Essa troca foi uma troca interessante, trocar o macarrão pela batata. Agora, a gente tem que ver o que é que está dentro dessa canja também, né? Se tem um excesso de, como eu falei lá no começo, que os alimentos cozidos, eles liberam a glicose muito mais rápido, no caso dos vegetais. Então, a batata, a cenoura, o gerimum. Então, se a gente somar essa quantidade, então deve dar uma quantidade muito alta de liberação de glicose, né? De índice glicêmico. Então, a gente tem que ver. É uma troca certa? Sim, trocar macarrão por até é uma troca certa. Mas a gente tem que ver como é que está a composição disso tudo, entendeu? Então, é muito complicado eu dizer, foi exatamente isso que fez a glicose dela subir, né? Mas a gente sabe que sopas tem uma grande quantidade de massas, vamos chamar assim, né? Porque a gente tem muitos legumes, dependendo de quais sejam. A gente tem macarrão ou coloca um arroz, então a gente tem que dar tudo é equilíbrio. Interessante, tá? Que tem pessoas que acham que a sopa é uma alimentação leve, né? Exatamente. Até brincam, né? Que você toma... uma sopinha. A gente tem que dormir logo, né? Porque faz a digestão rápido. Mas assim, depende muito do que você leva nessa sopa, né? A mistura que você leva em relação aos legumes, a quantidade, né? Então, assim, a gente tem que pesar e medir muita coisa em relação ao diabetes. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora, que é a Adriana, da Soledade. Doutora, eu tenho um filho de 13 anos. Quando ele nasceu com hipoglicemia no sangue. Digamos que seja um tipo de diabetes, né? Todos os anos eu faço o exame de sangue o exame de diabetes nele e dá normal. Só que a família do pai dele todinha tem problema de diabetes. Então eu queria saber quais os riscos, se ele tem risco de uma possível adquirir uma diabetes possível do longo da vida dele, e também ele é bem acima do peso, bem gordinho. E aí, doutora? Oi, Adriana, bom dia. É o seguinte, ele sim é um candidato a ter um diabetes, né? Pela história familiar dele, ele sim um candidato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir numa alimentação saudável,
numa prática de atividade física, né? É o primeiro ponto. E sempre está em controle nesses exames. O que é que eu posso dizer a você? Muitas vezes a gente não diagnostica apenas com a glicemia de jejum, como as pessoas fazem. A gente tem muitos exames que a gente pode fazer ao longo do dia também. E tem um examezinho que a gente chama hemoglobina glicada, que a gente usa esse exame, ele dá um perfil da glicose pelos últimos 3 meses. Então, assim, a gente tem uma série de exames que a gente pode estar fazendo uma investigação mais a fundo, né? Mas que ele sim é um candidato a ter diabetes, e eu volto ao que eu falei anteriormente. Vai depender muito da pessoa que tem uma história familiar de diabetes, vai depender muito do seu estilo de vida para desenvolver o diabetes, tá? Então, se você leva um estilo de vida mais errado, se você não faz uma atividade física, se você come muito errado, então você vai desenvolver mais cedo, tá? Outra pergunta chegando aqui: se a insulina no organismo estiver sendo produzida em excesso, é um tipo de diabetes? Na verdade, não. Na verdade, é o seguinte: o pâncreas, ela tem uma areazinha, umas células específicas que produzem essa insulina. Essa insulina, ela é liberada pela presença da glicose no sangue. Então, quando você se alimenta, quando absorve essa glicose, ela chegou ao sangue, então a insulina ela vai ser liberada para ser a chavinha para abrir a porta para a glicose entrar na célula e gerar energia. Então, assim, a gente tem que entender o que é que está acontecendo, se caso ela já fez um exame e se essa insulina está sendo produzida em excesso. Então, é uma coisa que há de se investigar, né? Doutora Isabela, outra pergunta aqui: quem é diabético pode comer cuscuz? Ótimo, deixa eu dizer. Gente, mais um truquezinho que a gente tem que dar, né? Existem uns alimentos que tem, como eu falei, aquele índice glicêmico mais alto, que a gente se alimenta, a glicose no sangue sobe mais rápido. Então, o que é que a gente tem que fazer? Truques, né? O truque é falar, quem é diabético não pode comer tapioca, quem é diabético não pode comer cuscuz. Então, vamos aos truques. Para a gente fazer com que essa glicose demore a chegar no sangue, a gente tem que associar algum outro alimento, que seja proteína, que seja fibra ou que seja gordura, tá? Então, por exemplo, a gente tem o costume de comer tapioca, por exemplo, com ovo, não é? Então, é uma forma de fazer com que esse açúcar demore a chegar mais ao sangue, porque a gente está associando a essa tapioca ou uma proteína e uma gordura, né? Então, assim, outra dica, colocar fibras. Por exemplo, você pode fazer uma tapioca. Na massa, colocar chia ou linhaça, e junto a isso colocar seu ovinho, ou um frango, ou um queijo, né? Tem que comer assim. E no caso do cuscuz, a gente pode, na massa do cuscuz, quando for fazer o cuscuz, você pode colocar aveia, né? Por exemplo, você vai hidratar aquele flocão, vamos dizer assim, né? Quando você for hidratar, você já coloca a aveia para ser hidratada junto com o cuscuz, sempre na proporção assim, gente, 3 partes de cuscuz para 1 de aveia. E você cozinha e esse cuscuz vai ficar super saudável porque tem fibra, a fibra da aveia, e você também vai ter que associar a uma fonte de proteína ou de gordura. No caso, pode ser o ovo também, tá? Então, sempre colocar esse tipo de estratégia para diminuir o índice glicêmico. E uma coisa importante também é o uso de fibra, tá? A gente fala muito. O farelo de aveia, a aveia, a linhaça, e tem gente que come em excesso. Gente, o excesso também faz mal, é a historinha, né? O remédio, uma coisa pode ser um remédio, pode ser um veneno, dependendo da quantidade que você consome. Então, assim, tenham cautela no consumo de fibra. Fibra é bom, sim, utilizar a aveia, mas aí tem gente que junta a aveia, a linhaça, a chia, e sai juntando, e farinha de maracujá, e acaba que faz o efeito contrário. Tá? Então, eu sempre oriento também na refeição, por exemplo, principal, o consumo de um farelo de aveia é muito interessante para reduzir esse índice glicêmico do alimento. Abraço aqui o nosso amigo Vital Galdini, você já respondeu essa pergunta, qual é o adoçante menos prejudicial, né? No caso... Já. Vamos só repetir os dois? Os naturais, que são os estevosídeos, né, que a gente chama de estévia, e tem o xilitol também, eu acho que está sendo muito utilizado. Nosso ouvinte quer saber aqui se o arroz de leite tira o nutriente do feijão ao comer junto. Sim. Essa pergunta já não aqui vai mais para o diabetes, mas eu vou falar. O arroz de leite, né, por ter essa fonte de leite, ele tem cálcio, né, e o cálcio compete com o ferro do feijão, né, pela absorção. Então, acontece que sim, ele reduz sim essa absorção do ferro.
Tem mais pergunta aqui, doutora, tive diabetes pré-gestacional, provavelmente vou ter também no futuro? É uma pergunta muito interessante. Diabetes gestacional é um terceiro tipo de diabetes, vamos chamar assim. Nós temos diabetes tipo 1, temos diabetes tipo 2 e temos o diabetes gestacional. Esse diabetes gestacional, gente, ele se desenvolve apenas na gestação. Mas você tem que ver, você tem que fazer um controle pós-gestacional, né, logo no início, para ver se essa glicose já deu uma reduzida, já deu uma controlada, e não custa nada você sempre, anualmente, também pode ser, ficar fazendo esse controle. Porque sim, ela pode desenvolver, a gente nunca vai saber, né? Ela muitas vezes se desenvolve apenas na gestação, mas depois ela pode continuar. Então, para isso, a gente tem que fazer o controle. Nosso amigo Adívio, da Água Pura e Leve, manda para cá uma pergunta. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutora. Uma perguntinha muito interessante. A minha taxa de glicose é normal. Nunca passou do limite. Só que eu gosto e como muito doce. Isso é normal? O que é que acontece com isso? Que eu como muito doce. Gosto de doce demais. E aí? Adívio, é o seguinte, como eu falei, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E quando a gente força muito um órgão a trabalhar, chega um momento que ele vai cansar, né? Isso acontece muito. Então, assim, se você tem uma alimentação muito rica em carboidrato, consome muito carboidrato simples, que são esses doces que ele falou, então você vai forçar cada vez mais o órgão a produzir um excesso de insulina, né? E quando chegar um certo momento, o órgão vai cansar de produzir tanta insulina. Então vai acontecer esse desgaste das células, algumas não vão produzir e vai reduzir essa produção da insulina. E com o avançar do tempo, com a idade, a gente vai sim ter, pode vir a ter algum problema com diabetes, sim. Viu? Olha, tem muitas perguntas aqui chegando. Infelizmente, a gente não vai dar tempo de fazê-las todas hoje, mas a gente pode deixar para a próxima segunda-feira, né? Pode. Porque o tema realmente ele é bastante interessante, né? Só encerrar aqui com a doutora Fátima Barros, nossa amiga Fátima Barros, lá do sítio Carrapateira. Ela pergunta se é certo passar 3 dias sem tomar insulina. Gente, olha, é muito... Essa questão da medicação tem que se ter muito cuidado. Se o paciente ele toma insulina, ou é porque ele não tem produção da insulina no organismo, ou ele tem uma produção muito pequena. Então, assim, se você foi orientado pelo médico a fazer uso da insulina, você tem que fazer uso da insulina a quantidade de vezes que o médico orientou. Porque se você não produz, você vai ter um excesso no organismo e ele não vai ter como ser utilizado, né? Então, assim, você tem que fazer o uso correto, sim, da medicação, principalmente da insulina, porque se você não produz, você vai ter que tomar medicação para poder utilizar essa glicose. E a Daiane pergunta, qual é a melhor gordura para ser usada pelo diabético? Ai, gente, essa questão da gordura é o seguinte, é uma resposta mais compridinha, tá, Marcos? Pode ficar à só vontade. um minutinho. Em relação à gordura, as pessoas falam muito assim, hoje em dia tá muito aquela questão, usa margarina, usa manteiga, usa óleo vegetal. O que eu sempre peço é cautela com o uso das gorduras, tá? Onde a gente pode usar, achar, né, por exemplo, vamos falar assim, gorduras mais saudáveis. Abacate é uma fruta com uma gordura saudável. O açaí é uma fruta com uma gordura saudável. Eu não estou falando do açaí que a gente compra na forma de sorvete, cheio de açúcar, não, tá? Eu estou falando da polpa do açaí fruta mesmo, tá? Das castanhas, quando eu falo castanhas eu falo no geral, os amendoins, a castanha, né? Nozes, eles têm gorduras muito saudáveis. O azeite de oliva também, tá? Então a gente pode utilizar esse tipo de gordura. Em relação à margarina e à manteiga, né? Hoje em dia tem aquela coisa, mas a gente vê lá no pote de margarina que tem até um coração, né? Faz bem pro coração. O diabetes, para quem não sabe, ele pode gerar muitas doenças e uma delas são doenças cardiovasculares, tá? Quando você passa muito tempo, né, com esse açúcar elevado sem tratar. Então, ele pode causar doenças cardiovasculares. Gente, margarina não faz bem pro coração. Coloque na cabeça. Margarina, para ela ter essa consistência mais grossinha, né? Ela é hidrogenada na indústria, ou seja, ela sofre um processo de hidrogenação. E isso não faz bem,
tá? Então, margarina, ela não faz bem, muito menos para o coração, certo? Ela faz o efeito contrário, viu? E a manteiga, Isabelle? Sim, a manteiga ela é mais saudável, vamos dizer assim. Não vamos dizer mais saudável, ela é menos ruim que a margarina, tá? Então, em pequenas quantidades, você pode utilizar sim da manteiga. Hoje em dia a gente tem até as manteigas clarificadas, enfim, tem uma série de tipos de gordura. Mas pensem bem, quando a gente fala em diabetes, a gente não fala apenas do açúcar. A gente também tem que ter o controle dessa gordura, tá? Então, partam para as gorduras mais saudáveis e não essas gorduras vegetais e hidrogenadas. A semana passada eu falei na questão dos transgênicos, né? Lembra a questão dos transgênicos? Então, o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de algodão, o óleo de canola, muitas vezes eles são transgênicos sim, porque a produção tem que ser em excesso e eles fazem, vêm dessa plantação transgênica, tá? Ok, olha, Isabelle Cláudia do Nascimento Aranha, nutricionista, ela atende na Galeria Malvina, primeiro andar, sala 204, em frente à prefeitura aqui do município de Caicó. Chegou na prefeitura de Caicó, você já olha aí para o outro lado da rua, né, da Avenida Coronel Martiniano, você vai ver a Galeria Malvina, né, doutora Isabelle Chalá, primeiro andar, sala 204, telefone de contato 98708-1707, 99604-0655, isso aqui é o WhatsApp. Já fique tranquilo, próxima segunda-feira nós vamos aqui responder. Guardei todas as perguntas que as pessoas às vezes apagam, né? A pergunta quando a gente não faz, claro, quem manda a pergunta porque quer que a resposta ela surja no programa. A gente já tirou, né, até a introdução para ver se dava mais tempo para falar da alimentação. Segunda-feira. Doutora, obrigado por sua participação. Até